Neste vídeo, uma breve retrospectiva dos martírios sofridos pelos judeus em diversos momentos da história. Este texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz, edição de agosto de 1987. A maior tragédia judaica, apesar do Holocausto, Israel renasce e que o Holocausto jamais seja esquecido. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O presidente de Israel, Chaim Herzog, ao visitar o campo de concentração de Bergen-Belsen, onde os alemães mataram milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, afirmou: "Não trago comigo o perdão nem o esquecimento. Só os mortos podem perdoar. Os vivos estão impedidos de esquecer." As palavras do mandatário israelense externaram a angústia e o luto que toldam a nobre e sensível alma hebreia desde a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C. Nesse ano teve início o chamado Tempos dos Gentios. Esse tenebroso período, que só terminará com o estabelecimento do reino milenial, tem sido de amargura para Jacó. Desde então, a posteridade de Abraão vem sendo submetida às mais inumanas e inimagináveis provocações, da deportação babilônica até os dias atuais. A história da nação judaica tem sido escrita com o sangue de seus atribulados filhos. Os israelitas foram vítimas das mais dantescas matanças e das mais bestiais perseguições, dos mais vorazes ataques e das mais bárbaras pilhagens, das mais tolas calúnias e dos mais injustificados preconceitos. Não obstante tantos reveses, a progenie abraâmica sobrevive. Sua sobrevivência é um mistério que só as escrituras sagradas podem elucidar. No ano de 70 de nossa era, as forças romanas, sob o comando do general Tito, arrasam Jerusalém e destroem o Santo Templo. Com essa férrea investida, os romanos matam mais de 1 milhão de judeus. A partir de 1096, as comunidades judaicas começam a sofrer sucessivas arremetidas por parte dos cruzados. Os nobres católicos, em sua marcha ao Oriente Médio para libertar Jerusalém das hordas islâmicas, dizimam sem qualquer contemplação vilarejos e povoados hebreus. Sob o manto da famigerada e sanguinolenta Inquisição, Portugal e Espanha tornaram-se cúmplices no assassinato de dezenas de milhares de israelitas. De 1648 a 1656, os poloneses, comandados por Chmielnicki, massacraram 200 mil judeus. E o que dizer dos repetidos pogroms ocorridos nos países eslavos, notadamente na União Soviética? Quando lemos o capítulo 28 de Deuteronômio, deparamo-nos com uma admirável síntese de toda a tragédia judaica. Inspirado pelo Espírito Santo, vaticinou Moisés que Israel angustiar-se-ia muito sob o jugo gentil. Primeiro, sofreria a voraz investida dos babilônios, depois, a gana dos romanos. Também previu o maior dos profetas do Velho Testamento que a nação hebreia seria espalhada pelos 400 do mundo, onde muito padeceria. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirás a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre as mesmas gentes descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. Deuteronômio 28, 64 e 65.
A história confirma as profecias do grande homem de Deus. Nenhuma de suas palavras caiu por terra. Até mesmo o holocausto foi previsto por Moisés. No século XIV, a peste negra matou 1/3 da população europeia. Como não poderia deixar de ser, os israelitas foram responsabilizados pela pandemia. Os que ainda não haviam sido atingidos pela terrível moléstia gritaram: "Os judeus envenenaram os poços! Matem os filhos de Israel!" Revoltado, o populacho começou a dizimar as comunidades judaicas. Em consequência dessa pueril e infundada mentira, mais de 1 milhão de hebreus foram brutalmente assassinados. Os alemães tradicionais antissemitas usaram o mesmo estratagema para aniquilar os judeus da Europa. Os puros arianos consideravam os filhos de Sem responsáveis por todos os males que se abatiam sobre a Alemanha. Até pela derrota teutônica na Primeira Guerra Mundial, foi a família semita responsabilizada. Hitler, conhecendo a índole antissemita dos germanos, não teve dificuldades para dar consecução ao seu hediondo plano, conhecido como a solução final do problema judaico. Por intermédio de seu insidioso e diabólico livro, Mein Kampf, defende a superioridade do povo alemão e advoga, com o mesmo ímpeto, de acordo com a sua falsa concepção racial, o aniquilamento de todas as nações consideradas inferiores: judeus, ciganos, eslavos, latinos e negros. No final da Segunda Guerra Mundial, o mundo estarrecido tomava conhecimento da maior barbárie de todos os tempos: o holocausto de 6 milhões de israelitas. O extermínio dos judeus, asseveravam os nazistas, constituía-se em uma medida saneadora à humanidade. Infelizmente, o mesmo ponto de vista é desposado atualmente por milhares de pessoas. Haja vista, por exemplo, o que disse recentemente um representante da Frente da Juventude Muçulmana: "Cada geração precisa do seu Hitler para arrancar a vegetação judia. Abandonem a nossa terra ou serão chacinados, quer sejam jovens ou velhos." Apesar do Holocausto, Israel renasce. 3 anos após ser escrita a mais trágica página da história judaica, ou melhor, da história da própria humanidade, Israel renasce. No dia 14 de maio de 1948, é lida em Tel Aviv a Declaração de Independência da nova e milenar nação. Entre outras coisas, afirma o referido documento: "Chamamos o povo judeu de toda a diáspora a congregar-se em torno da população do Estado e a ajudá-lo em sua tarefa de imigração e construção e em sua grande empresa pela materialização de suas aspirações milenárias de redenção de Israel. Com fé no Todo-Poderoso, firmamos de nosso próprio punho e letra esta declaração na sessão do Conselho Provisório do Estado sobre o solo da pátria na cidade de Tel Aviv. Este dia, véspera de sábado, é 5 de Iyar de 7708, 14 de maio de 1948. Essa declaração foi assinada por 38 sionistas ilustres, entre os quais o lendário David Ben-Gurion. Cumpre-se dessa forma maravilhosa esta profecia de Ezequiel: "Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei de todos eles. E nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão." Ezequiel 37, 21 e 22. O estabelecimento do Estado de Israel desagradou profundamente os árabes. Contumazes e traspassados por inexplicável ódio,
os filhos de Ismael tentaram destruir o novo país em diversas ocasiões. O Senhor dos Exércitos, todavia, jamais permitirá que isso ocorra. O renascimento da nação hebreia constitui-se em um dos mais portentosos cumprimentos proféticos. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías 27:6. Todas as investidas árabes contra a semente de Abraão têm redundado em retumbantes fracassos. Israel não foi plantado na Palestina por mãos humanas, mas pelas potentíssimas mãos de Deus. Os judeus voltam à sua terra, de sua santa herança, e não mais serão desarraigados. Quer os gentios queira ou não, o Estado de Israel é uma realidade. Aliás, mais do que uma realidade, o Estado de Israel é a mesma vontade de Deus. O Todo-Poderoso não depende do consentimento das nações gentílicas para a concretização de seus planos terrestres. Soberano e absoluto, ele age como bem lhe aprouver. O desejo de Israel, contudo, é viver em paz com seus vizinhos. Na Declaração de Independência, os fundadores do Estado judaico explicitaram este almejo. Oferecemos a paz e a amizade a todos os países vizinhos e aos seus povos, e os convidamos a cooperar com o povo judeu independente em seu país na base da ajuda mútua. O Estado de Israel está disposto a colaborar no esforço comum para o progresso do Médio Oriente em sua totalidade. Chegará o tempo, no entanto, em que tanto os árabes como os outros gentios irão a Jerusalém para aprender a palavra do Senhor, conforme vaticinou Miqueias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a eles os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias 4, do 1 ao 3. Que o Holocausto jamais será esquecido. Hoje, infelizmente, não poucos pseudos intelectuais e políticos inescrupulosos tentaram amainar os horrores do Holocausto. Julgamo-no um mal necessário e uma consequência inevitável da luta pela sobrevivência. Sobre essa perigosíssima retórica, discorre o escritor norte-americano Irving Wallace. Um judeu é perseguido e mandado para a Ilha do Diabo, e você pode gritar jacuzzi e levantar o mundo inteiro por causa de uma única injustiça. O mundo é capaz de identificar-se com um único mártir, mas 6 milhões de judeus foram perseguidos e exterminados na Alemanha, e o mundo intelectualmente embaraçado não se comove emocionalmente e procura tratar de seus negócios. Afinal de contas, como se identificar com 6 milhões de mortos? Na mesma linha de pensamento, confessa o pastor Martin E. Moeller, pouco antes de ser sacrificado nos idos de 1940 na Alemanha. Primeiro, eles vieram buscar os comunistas. Depois, vieram buscar os judeus. Nada falei, pois não era comunista. Depois, vieram buscar os judeus. Nada falei, pois não era judeu. Em seguida, foi a vez dos operários, membros dos sindicatos. Continuei em silêncio, pois não era sindicalizado. Mais tarde, levaram os católicos, e nem uma palavra pronunciei, pois sou protestante. Agora,
Eles vieram me buscar, e quando isso aconteceu, não havia ninguém para falar. A insensibilidade ante os sofrimentos do povo hebreu constituiu-se em uma atroz forma de antissemitismo. Que os gentios aprendam a amar Israel e erradiquem de suas almas quaisquer sentimentos antissemitas. Como odiar os judeus, se deles recebemos as promessas e os divinos oráculos, as escrituras sagradas e o mesmo Cristo? Como odiar Israel, pois se esta nação constitui-se na menina dos olhos de Deus, não vamos, pois, pensar como Hitler, que se pudesse, teria matado Jesus. Cláudio Honoro de Andrade, 1987.